Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão, o Guia do Líder Produtivo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é atendimento e suporte ao cliente. Além do meu sócio, Fred Benetti, eu estou com um parceiro nosso, o Omar Branquinho, que é um cara que entende muito sobre o tema. Então, Omar e Fred, por favor, se apresentem aí, dê um oi aí para a galera. Beleza. Bom, obrigado aí pelo convite, Milor. Meu nome é Omar. Eu trabalho com equipe de atendimento e suporte aí já fazem 6 anos, né, na minha empresa anterior, uma empresa de software para modelo de gestão, acompanhamento de metas, planejamento estratégico e tal, e eu acabava cuidando da parte de operações e além disso também sou envolvido aqui com o ecossistema de Campinas e tal, de startups, né, pela Campinas Tech também. Sou um apaixonado aí pelo tema de atendimento ao cliente e aficionado por processos eficientes também. Legal. Fala, pessoal. Fred Benetti aqui. Vamos fazer certinho esse primeiro episódio. Beleza. Omar, você falou bem por cima, né, da sua experiência, mas acho que é legal para quem ainda não te conhece. Conta um pouco mais sobre a sua trajetória, o que você já fez e o que te credencia para falar sobre esse tema. Legal. Bom, eu já empreendo há alguns anos aí já, e já tive uma empresa de IoT, empresa de mídia, para capturar uma foto no Instagram e tal, mas a minha experiência maior mesmo foi na Strategy Manager, né, que foi da Strategy Manager depois que foi adquirida pela Site, onde eu cuidava das operações. A gente entendia operações como suporte, né, atendimento, suporte e Customer Success. Então eu cuidava das 3 coisas ali, e a gente tinha um modelo de trabalho, né, de entrega, muito, que o suporte era uma peça fundamental ali daquela entrega, muito porque os nossos clientes eles tinham maneiras diferentes de usar o produto, e a gente acabava tendo que dar esse atendimento com um pouco mais de carinho e cuidado, né? Eram clientes grandes, né, big corporates e tal, então a gente tinha que dar um carinho um pouco mais especial, e a gente usava o processo de atendimento, né, para conseguir dar esse carinho aí, né? Você falou de suporte, atendimento e customer success, que dá para a gente traduzir como sucesso do cliente. São 3 áreas muito separadas, é meio que a mesma coisa? Explica um pouco aí para quem é leigo no assunto. Legal. Vai variar um pouco de negócio para negócio, tá? Se for um negócio mais B2B, essas coisas elas acabam sendo um pouco mais juntas, né? Então, se for um negócio empresa que vende para empresa, né? Suporte e atendimento, o suporte ele deriva do atendimento, né? O atendimento seria a linha de frente ali do atendimento ao cliente, o suporte seria uma coisa mais técnica, mais orientada ao produto mesmo, né? E o Customer Success, ele, dependendo do modelo, do tipo do negócio, ele pode derivar ou da equipe de atendimento e suporte, se for um negócio muito intensivo de atendimento mesmo, ou ele pode derivar também da equipe de vendas, quando é um processo mais orientado a key account, né? Ele fica nesse, né, ter o gestor da conta, ele fica nesse meio de caminho. No nosso caso lá, a equipe de Customer Success derivava do atendimento mesmo, do suporte. Era mais importante para um agente, né, para um cara de Customer Success nosso, entender mais do produto do que entender como vender o produto. Ele tinha que dar mais um apoio de modelagem para o cliente do que um apoio de só crescer a base ali. Esse ponto que você falou de eventualmente estar conectado com o comercial, é a mesma coisa que o pessoal chama de pós-vendas? É parecido ou não tem nada a ver? Eu me confundi. É parecido. Assim, a terminologia ela surgiu do pessoal mais Tem um livro, né, de Customer Success, que tem o Papa do Customer Success, que é o Lincoln Murphy. A metodologia ela deriva um pouco de pós-venda, sim, tá? Mas ela, em vez de eu só focar em quanto eu quero vender mais, eu preciso focar em que o cliente cumpra a sua jornada com o meu produto, que é a jornada do produto dele, né, que ele tenha sucesso na jornada dele com o meu produto. Então, é uma visão um pouco diferente de um cara puramente de pós-venda que vai tentar tirar mais pedido, ou vender mais usuário, ou vender mais escopo dentro daquele cliente. Tá? O foco dele não é só upsell e cross-sell, né? O foco dele é
fazer com que o cliente cumpra a jornada que ele precisa e, com isso, evitar o churn, que aquele cliente saia ao longo do caminho. Seria meio que uma lógica invertida, na verdade, né? Porque geralmente o pós-venda tradicional ele tem uma visão muito comercial ali, de fato, e o que você está falando é que não, ele primeiro acompanha que o cliente consiga, de fato, ter benefícios com o produto ou serviço, e o dinheiro que vem, né? Você falou de upsell, então aumentar pacote ou comprar novos produtos, acaba sendo uma consequência, é isso? Exatamente. Basicamente, eu não consigo vender mais para um cliente, ainda mais no mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais complexo, eu não consigo vender mais para um cara se ele não está tirando o benefício que ele precisa da ferramenta dele, né? Ou do produto, do serviço que ele está consumindo. Então, o Customer Success vai medindo isso ao longo do tempo, seja medindo jornada em produto mesmo, fazendo interações, fazendo as reuniões periódicas para acompanhar. Cara, aquilo que você tinha comprado, você está conseguindo... a gente está conseguindo te entregar aquele valor que a gente tinha te prometido na venda e fazer isso ao longo do tempo. Né? Muito legal. E diz uma coisa, eu sei que varia muito dependendo do setor, dependendo da maturidade da empresa, mas se fosse fazer uma média aí das empresas brasileiras, ou se quiser segmentar um pouco também, você considera que essas áreas são áreas que os empresários levam a sério, ou geralmente as empresas negligenciam um pouco e querem focar em outras áreas, como botar novos clientes para dentro, por exemplo? Qual que é a sua visão sobre isso? Tá. Assim, de uma maneira bem grosseira, a gente está falando que suporte é custo, né? Atendimento é custo. Então, grosseiramente, as empresas querem reduzir custo, né? O ponto é que isso pode chegar num nível de cortar na carne, né? Então, eu posso estar cortando o negócio na carne e agora, muito com as metodologias de Customer Experience, né? Que é tratar a jornada, a experiência do cliente, né, não só o sucesso dele usando a ferramenta, mas toda a experiência, todo como ele vai ser atendido, o padrão de atendimento e tudo mais, com o crescimento disso, né, e a gente tem empresas que puxam essa barra para cima um pouco, né, que levam o Customer Experience muito a sério. Então, com essa tendência, a ideia é que o atendimento ele seja cada vez menos só um custo para a empresa, ele passa a ser também considerado como um centro de oportunidade de negócio, né? Eu gosto de falar assim, para cada chamado que é aberto, tem pelo menos 9 que o cara já ficou estressado com o seu produto e ele tem até preguiça de abrir o chamado para... Então, assim, um chamado aberto, ele tem um valor de negócio muito grande. E saber trabalhar isso para dentro do negócio, né, é muito... é muito importante, é um ativo de negócio muito rico, né? Inclusive para retroalimentar ciclo de desenvolvimento de produto, para retroalimentar as outras áreas de negócio, né? Puta, equipe de venda, não tenta vender exatamente aquilo ali, porque aquilo ali na equipe de suporte a gente não está conseguindo dar a tratativa correta, enfim. Então, e outra coisa é que tem um valor muito grande porque é o cara que está no front com o cliente, né? Ele é o cara que tem a maior sensibilidade do cliente. E, via de regra, esse cara não é muito ouvido dentro das empresas, assim. Infelizmente, né? Infelizmente, muito infelizmente. E aí tem uma característica legal, legal, assim, é interessante, né? Pelo menos segmentando um pouco para o segmento que a gente atua, né? Nesse Flow, são empresas de produto, empresas de tecnologia, empresas mais de software e tal. É que geralmente o cara que vira líder de atendimento, essa não era a primeira opção de vida dele. Ele é um cara que ele tem alguma experiência com tratamento com o cliente, ele sabe conversar com o cliente, mas ele não tem skill suficiente para conseguir vender para esse cliente. Ele acaba entendendo um pouco mais do produto, entendendo de como conversar com o cliente, mas ele não sabe vender, ele acaba indo para o atendimento, e no começo da jornada, né, pensando até numa formação de uma startup, de uma empresa nova, né, ou querendo começar uma equipe nova, o cara começa como faz tudo. O cara implanta, o cara dá suporte, o cara ajuda o desenvolvimento a testar, ele vai fazendo tudo. E à medida que a equipe vai especializando, esse cara, ele não teve aquela bagagem, aquele background de processo, de como estruturar a coisa, de como deixar a coisa mais bem pensada, para ele não ter que ficar pensando toda hora que chega um atendimento, né? Eu acho que isso é o pior, o que mais quebra a produtividade das coisas.
E tem um tema que eu acho que é super importante da gente abordar também, que é a questão do grau de treinamento e autonomia da equipe, né? Eu tenho um exemplo de hoje, literalmente, que eu tô doido para marcar um dentista e eu marquei pelo site, mas eu não recebi nenhum tipo de e-mail de confirmação. Daí, para não ter o risco de eu ir até lá e bater com a cara na parede, eu vi que tinha um WhatsApp no site, aí eu mandei. Aí a moça falou, qual unidade? Eu falei qual era a unidade, ela, beleza. Então, para pegar essa informação, você liga para eles. Eu falei, moça, mas eu entrei em contato por WhatsApp justamente porque eu não quero falar pelo telefone, né? Aí ela, mas aqui é só o telefone da franqueadora, para falar direto para a unidade, você tem que ligar, não tem WhatsApp. Então, você vê que uma característica super importante, que é o contato direto com o cliente, eles botaram uma pessoa que não teve autonomia de que, se fosse alguém que realmente está a fim de resolver o problema do cliente, ela provavelmente, no máximo, assim, no mínimo, ela pegaria o telefone, ligaria para a loja e levaria para cima esse feedback de que, ou no mínimo vou estar transferindo, né? Aquelas coisas lá que o pessoal fala, no mínimo isso, né? Eu acho assim, tem uma coisa, esse é um ponto bem delicado até com os nossos clientes, isso eu pego muito assim. Canal de atendimento, o cliente vai usar o que funciona, tá? E dependendo do canal que funcionar, você tem um problema de custo no médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? E muitos desses casos envolvem o próprio WhatsApp, tá? O WhatsApp tem se tornado um canal de atendimento muito muito comum, porque o cliente geralmente tem, principalmente falando no Brasil, enfim, é um canal muito fácil, né, do cara entrar. É muito fácil se só uma pessoa dá atendimento. Quando tem mais gente dando atendimento, quando esse negócio começa a ficar com proporções maiores, começam a criar estratégias, e agora que está surgindo a questão da API para integrar com sistemas de helpdesk e tudo mais, mas isso ainda é meio... Tem gente que acha que é caro, porque você tem que pagar por atendimento, não é uma licença só. Então, cada vez que alguém conversa, enfim, tem um modelo de precificação meio complicado. Mas, assim, via de regra, o cliente ele vai pelo canal que funciona. Cara, se o seu chat dentro da ferramenta funcionar, o cliente se sentir bem atendido, não tem por que ele pegar o telefone e parar um agente seu. Entendeu? E o cliente ele não quer falar no telefone necessariamente, ele não quer ter que abrir chamada, ele quer ser atendido, né? Então, assim, quando eu for estruturar as questões de canal de atendimento, primeiro, garantir que você tem um padrão de atendimento omnichannel mesmo, né? E esse é o termo que o pessoal usa, né? Atendimento omnichannel. Eu tenho qualquer canal, Facebook, Twitter, qualquer rede social, WhatsApp, chat, e-mail, eu tenho o mesmo padrão e fluxo de atendimento para todos eles, tá? Obviamente isso não acontece do dia para a noite, mas é uma diretriz muito importante para se você quer que seus canais funcionem. Porque, de novo, se você botar um atendimento espetacular no chamado, mas se o atendimento de chat for ruim, o cara vai pelo canal que funciona. E o cliente não vai ter essa visão de, mas é outra área. Ele não quer saber, ele quer resolver o problema. Para ele, a empresa é um bloco só, né? Exatamente. E para quem quer começar, você falou do Omnichannel, mas que é uma coisa razoavelmente avançada, leva tempo, investimento financeiro também. Primeiro passo, imagina que eu sou uma empresa que começou a crescer e antes eu como founder, como fundador, cuidava do atendimento, mas eu vi que não dá mais, porque ganha um certo volume. Qual que é o primeiro passo que você geralmente recomenda aí para quem ainda não tem nada ou que está começando a estruturar a operação de atendimento? Cara, primeira coisa, assim, a gente tem um modelo aí de 5 fases que a gente modela para os clientes para eles saberem mais ou menos como que é a jornada, né, que a gente fala de construção do time. É um material aberto? Dá para a gente colocar no link da descrição do podcast? Vai dar para a gente pôr. Eu prometo que eu termino até lá. Basicamente assim, primeiro eu faz tudo, né? A etapa Severino, que é esse cara que ele faz implantação, ele faz suporte, ele eventualmente faz o café também, enfim, ele tá fazendo um monte de coisa ali, porque é o que tem. E nesse momento o cara tem um profundo conhecimento da dor do cliente, tá? Então ele entende toda a jornada do cliente, né? Ele é o momento mais raro da empresa, porque o cara entende tudo, né? Ele sabe tudo que está acontecendo. De repente esse cara ele começa a ter que fazer as primeiras contratações, tá?
E aí, assim, porque, via de regra, ele não está dando conta mais. O primeiro passo que eu recomendo dessa transição do faz tudo para o coisa é, cara, coloque uma ferramenta de atendimento, é, por mais simples que isso possa parecer, ou por mais complexo, é a primeira coisa, porque isso é a primeira coisa que vai te garantir padrão de atendimento. Você tem alguma, assim, que você recomenda, ou alguma lista, para eventualmente a pessoa procurar? Tem as mais famosas aí, são a Zendesk, Freshdesk, o Movidesk, que é uma empresa brasileira que está indo super bem também, o Zorrodesk e Ndesks aí. Cara, alguns deles têm planos free, inclusive, que você pode começar de graça. Você vai ter um monte de limitação, obviamente, você vai conseguir criar a visualização que você quer, o filtro que você quiser. Mas, cara, você vai garantir um padrão de atendimento, eventualmente alguns gatilhos que vão te automatizar coisas mais simples e tal. Eu nunca foco em automatização primeiro, tá? O meu foco inicial é sempre otimizar para depois automatizar. Então, Tá, explica um pouco melhor isso para quem ainda é leigo no assunto. Legal. Quando eu automatizo alguma coisa, eu estou precedendo do fato de que eu realmente entendo qual que é o comportamento esperado daquele negócio, certo? Então, enquanto eu não entendo esse comportamento que deveria ser automático, por exemplo, um comportamento de um chatbot, tá? Eu não começo estruturando a equipe de atendimento com chatbot. Primeiro, que eu não tenho volume, e segundo, porque eu tenho um monte de casos que eu preciso apanhar ainda para começar a ter sensibilidade de como vai funcionar o chatbot, né? Então, via de regra, essa é a primeira coisa. Para acontecer, não começa automatizando, começa sempre otimizando. Então, cara, faz o time trabalhar cada vez melhor, para que daí você pega alguns pedaços que são mais previsíveis e, cara, vamos automatizar isso. Vamos automatizar follow-up. Vamos automatizar não sei o quê. Mas trabalha a regra de negócio dentro do time, a regra de processo dentro do time, antes de automatizar qualquer coisa dessa, né? Uhum. Isso não significa que você não tem que estar instrumentalizado, né? Automatizar não é simplesmente ferramentalizar. Ferramentalizar, eu defendo sempre. Bota qualquer coisa para medir, qualquer coisa para você melhorar a sua rotina e para conseguir tirar métricas para você conseguir pensar o que tem que ser automatizado e depois o que tem que ser otimizado e depois o que tem que ser automatizado. Tá? Uma coisa legal, desculpa só acrescentar esse ponto que você falou das ferramentas. Tem um site brasileiro que chama B2B Stack, que ele é especializado em coletar depoimentos de pessoas que usaram ferramentas de gestão. E ele tem uma categoria específica de atendimento e helpdesk, que a gente vai botar na descrição do vídeo aqui. Legal. Tem um site gringo desses também que é legal para pesquisar, que é o Capterra, né? Uhum. Que é a mesma lógica. Bom, beleza, vou colocar aqui também para o pessoal ver. Depois dessa fase, o cara começa a fazer as primeiras contratações, né? Porque, bom, começou o volume a aumentar, um cara só não dá conta, ele começa a ter outras atribuições, e aí ele vai começar a definir o perfil do time dele. Cara, o meu perfil vai ser um time mais técnico, vamos supor que eu tenho uma característica de atendimento que eu vendo para desenvolvedores, por exemplo. Tá? Então, eu vendo uma ferramenta para os desenvolvedores fazerem um produto melhor. Não dá para o suporte desse cara ser totalmente dummy, assim, tipo, totalmente, cara, só ser bonzinho e sorrir, entendeu? O cara tem que entender tecnicamente. Então, ele vai para uma linha, ele vai definir qual que é a expectativa de padrão que ele tem de atendimento, né? Ele vai falar assim, putz, eu quero um time mais técnico, não, eu quero um time mais orientado ao negócio. Cara, eu quero um time que, putz, vai tranquilizar o cliente. Esse é o mantra do time, tá? Então, nesse primeiro momento é isso. Depois do terceiro momento, a gente fala que é a parte de crescimento mesmo do time. Que aí, o que acontece? Quando começa a crescer o time, o conhecimento começa a ficar difuso. Nem todo mundo tem todos os contextos. Né? Todo mundo começa a misturar os contextos aí, né? E qual que é o impacto disso? Se eu não tiver um processo mínimo de documentação de algumas coisas, algum playbook, alguma coisa muito simples, esse conhecimento ele vai ficar só nas pessoas e isso é um risco para o negócio, né? E aí, nesse caso, eu começo a especializar o time. Então, putz, cara, ó, eu sou uma fintech, cara, quando chegar o problema de crédito, vai ter que ir pro fulano, porque é o fulano que entende mexer aquilo. E aí você está começando a estruturar o seu processo em nível,
sem saber, né? Sem ter lido White, você começa a instintivamente ver que esse é o melhor desenho, né? Então você começa a trabalhar os níveis de atendimento também nessa segunda fase. Na terceira fase, a gente fala que é a fase de profissionalização. Então, pô, já tem um time que cresceu, já tem um time que está com a base de conhecimento estabilizada, já tem alguns níveis de atendimento, já consigo separar algumas filas, agora tem que botar métrica e gestão em cima disso. Então, eu vou fazer reunião semanal olhando como é que está o indicador de satisfação, como que está o indicador de SLA, como que está o tempo médio de atendimento, como que está a distribuição dos canais e começar a trabalhar planos de ação em cima desses indicadores, né, mais padrões de atendimento aí. E a quinta fase da jornada que a gente coloca é a fase da otimização. Que aí eu tenho um grande volume, por exemplo, de nível 1, eu vou pegar, cara, o que disso daqui eu conseguiria resolver com o chatbot? E aí eu começo a modelar o processo para que cada vez menos eu preciso escalar as pessoas que estão ali, principalmente no nível 1 de atendimento, que é um nível mais operacional, mais simples, que trata a dúvida, que eventualmente se resolve chamado com central de ajuda e tudo mais. Então são essas 5 fases. E nessa jornada de otimizar o atendimento, imagino que você já tenha visto muitas empresas em que deu resultado, afinal você tem uma carreira em cima disso, mas também empresas que começaram e que eventualmente o projeto falhou. Obviamente, sem citar nomes, você pode falar um pouco sobre quais que são os erros, o que evitou que o projeto fosse bem sucedido, se tem alguma lição que dá para tirar desses casos aí? Eu acho que tudo reside nesse fato de otimizar antes de automatizar, cara. O cara ele vai com uma sede tão grande no negócio de não, preciso escalar, que ele acaba esquecendo a jornada do cara e ele vai fazer eventualmente coisas que não estão orientadas ao cliente dele, só estão orientadas à redução de custo. Tá? Vê de regra, os maiores casos que a gente tem visto são esses, tá? Outra coisa é como o líder de suporte ele não tem via de regra, não tem uma base de análise de processo, enfim, muito forte, nesse cenário que eu tô falando, que o cara cresceu no negócio, né? Não o cara que já tá aqui em 10, 15 anos trabalhando com isso, o cara já sabe de cima e embaixo como fazer, né? Mas o cara que, tô aqui, caí aqui, tô cuidando disso aqui, agora isso aqui tá crescendo, não sei muito bem como fazer isso. Como esse cara não se capacitou, né, para ser um lead, ele não consegue olhar os gargalos do processo dele, ele não consegue entender, cara, se eu otimizar isso aqui, se eu otimizar o método de trabalho desse jeito, eu posso ter um resultado um pouco melhor. Então, e é um pouco essa é a missão nossa, né? A missão da Deskflows é um pouco essa, de trazer produtividade para o time sem trazer muita complexidade metodológica. É só dar um pouco a rotina de trabalho, monitorar alguns aspectos chaves do monitoramento do processo dele, para que ele consiga ter eficiência e entregar o padrão de processo que ele quer, né? Porque eficiência é processo, cara. Não tem como ser... A eficácia você não garante como processo, né? Mas a eficiência é só você trabalhando bem a maquininha ali do atendimento que você consegue melhorar, né? Mas a maior parte dos erros que a gente enxerga são esses, que o cara vai com muita sede ao pote na automatização, e isso penaliza a experiência do cliente. Muito antes do que ele precisaria fazer. Uma coisa legal de comentar é que no nosso podcast a gente vai ser totalmente pró-jabá, principalmente de coisas que forem bacanas, né? E aí você falou que parte da missão de vocês é identificar gargalo, mas eu sei que você ainda foi muito modesto aí. Fala um pouco de como que vocês fazem isso, como que vocês ajudam, se puder dar um pouco dessa visão de método e de ferramenta, né, de explicar, então, quem contrata o Deskflows, como que é o processo de identificando o gargalo e melhorando os resultados. Legal. A gente estamos aí no começo da nossa jornada, né? A gente nasceu de uma dor que a gente tinha, principalmente de dimensionamento de equipe, né? Quantos agentes eu tenho que ter, né? Para o meu processo rodar e eu não ficar com dor de cabeça. E aí existem 2 cenários, né? Ou o cara dimensiona o time para pico, né? Então, eu tenho um pico de atendimento, quando liga 200 pessoas, eu viro um inferno aqui na minha vida. Ou ele dimensiona o time para média, né? A minha média de atendimento é essa. Hora ou outra eu vou estourar esse troço, mas na média eu tô bem, né? E aí, só que esses dados muito macros, eles não te dão a visão real de necessidade do processo. Mais que isso,
é muito difícil você equilibrar pico e ociosidade. Então, a Desk Flows ela nasceu para apontar os gargalos usando alguns conceitos de metodologia ágil, apontar gargalos em filas do processo de atendimento do cliente, para que o time consiga se rearranjar e trabalhar em cima desses gargalos. E aí, na nossa visão, né, um processo eficiente é um processo que ele está modelado, né, os tamanhos das filas estão modelados num tamanho que ele entra muito frequentemente em gargalo, mas esses gargalos duram pouco. Ou seja, o time consegue reagir ao gargalo de maneira rápida, e aí, nesse caso, o processo está rodando no nível ótimo, né? E aí, se ele está rodando no nível ótimo, eventualmente vão ter caras que não vão precisar estar executando tarefa do processo de atendimento em si, e aí ele vai estar trabalhando num projeto de melhoria interno, ou, putz, já teve caso de cliente que a gente entrou, otimizou o processo, a gente conseguiu tirar quase 50% do time, e aí começou a montar o time de CS a partir do atendimento, porque o atendimento já começava a andar sozinho, tá? Porque esse era o objetivo do cliente, ele queria montar um time de Customer Success, só que ele tinha muito mais gente do que ele precisava no atendimento, e ele sabia disso, e falou assim, mas eu não sei quanto de gente eu preciso, a gente falou, vamos fazer a modelagem, aí a gente roda, e aí a gente conseguiu fazer isso. Omar, deixa eu te perguntar, você falou aí de metodologia ágil, geralmente o pessoal acha que, quando fala de metodologia ágil, acha que é só para time de desenvolvimento, né? Como você enxerga isso em outras áreas, principalmente na área de atendimento, até na sua experiência como implantando, né? Como que você chega, como que está a cultura, como que o pessoal está aberto a isso ou não, como que é a metodologia ágil em si, né, nessas áreas que você comentou? Muito legal essa pergunta, porque realmente quando a gente fala de desenvolvimento, quando fala ágil, já vem a palavra desenvolvimento, até eu mesmo já falei desenvolvimento ágil aqui, mas não é... Tem muita ideia de projeto também, né? Coisa com começo, meio e fim, atendimento com processo, como que exato. Assim, cara, o ágil, vou dar a minha visão de ágil, eu não gosto muito de ficar pensando, eu gosto de pensar coisas práticas que me guiam no dia a dia, né? Por favor. Ágil é a entrega de valor com a maior velocidade possível. E eu garanti que eu sempre estou entregando o máximo de valor possível. Tá? Para mim, essa é a essência do ágil. Eu não sei nem se isso é uma citação de ninguém. Para mim, isso é o que eu entendi de toda essa salada que eu já vi durante a minha vida, né? E aí você pode encapsular ou enroupar isso em Scrum, em Kanban, enfim, em qualquer uma dessas metodologias, né? Cada uma tem seus prós e contras, enfim. Então, assim, se você pensar que uma empresa ela é uma máquina em si, que o resultado final dela lá é alguma rentabilidade financeira. Então ela tem um fluxo de valor para entregar geral, que no fim tem que sobrar dinheiro, né? O bottom line tem que ser positivo. Então, qualquer que seja a atividade dessa empresa, qualquer fluxo de valor você consegue mapear e olhar usando essa ótica de que eu tenho que entregar valor o mais rápido possível. Então, para mim, agilidade não vai ser que você priorizar o item que você vai fazer em detrimento dos outros que você não vai fazer. É dizer mais não do que sim. E você conseguir ter mapeamento de fluxo suficiente para você saber, cara, eu tô com um problema aqui agora, eu preciso resolver isso aqui agora. Tá? Para mim, são essas as inspirações e as diretrizes que a gente... E se você pensar desse nível bem macro, né, nesse zoom out, assim, isso se aplica a qualquer processo de negócio. Cara, para que o RH existe? O RH existe para as melhores pessoas estarem dentro da minha empresa, para que eu consiga entregar o máximo de valor para o meu cliente possível. Né? Para que existe o jurídico? Cara, o jurídico não serve para travar. O jurídico serve para que eu consiga entregar mais valor, mais rápido possível para o meu cliente final, sem que eu coloque a empresa em risco. Né? E aí, é partir da permissão e não da restrição. Para que serve uma faxineira? A faxineira serve para manter um ambiente agradável, para que as pessoas consigam produzir e trabalhar melhor no seu meio de trabalho. Então, se você pensar no conceito de agilidade mesmo, todo mundo é uma pecinha dessa engrenagem que tem que entregar valor para o negócio, né? O desenvolvimento ele é mais fácil porque as demandas dos movimentos, por conta das questões de metodologia, as demandas são mais encapsuladas. Então você consegue enxergar melhor isso, né?
É diferente, por exemplo, de uma equipe de RH que eventualmente não está tão instrumentalizada nos seus processos para conseguir saber se o gargalo dela está na contratação ou na coisa. Então, como o desenvolvimento, o cara já está mais instrumentalizado, ele já tem mais ferramenta para trabalhar, acaba que fica um pouco mais natural ele entender o volume de demanda, essas coisas assim. Mesmo assim, tem muita equipe de desenvolvimento que fala que é ágil, mas não é ágil, né? Ela acaba usando a metodologia como muleta, né? E metodologia não é muleta, cara. Metodologia é ferramenta. Ferramenta serve para você entregar valor para o seu cliente mais rápido. Então, acho que o alerta é sempre esse. Se eu estou entregando o máximo de valor que eu poderia estar entregando para o meu cliente, entendeu? Esse item A e esse item B, qual que é mais importante? Esse. Por quê? Porque no fluxo de valor do negócio, esse item A é mais importante. Então, todo mundo está alinhado que isso aqui é mais importante e assim segue. Eu acho que a agilidade tem um vínculo muito forte com a questão de priorização mesmo. Uhum. E assim, acho que é legal comentar que você trouxe um monte de coisa extremamente prática, né? E que acaba sendo, de certa forma, até avançada, né? E tem algumas coisas assim que você considera que é um pulo do gato, que quando as pessoas estão começando, elas não entendem, e só quem já tomou muito na cabeça ali que tem essa noção, e tem alguma dica aí que você pode dar para economizar o tempo do pessoal nessa jornada? Legal, eu vou dar a essência do que a gente faz no Desk Flows, que é um aspecto só das metodologias ágeis que explodiu a cabeça. Que quando eu entendi isso, eu falei, cara, agora eu consigo entregar um time produtivo. Esse aspecto chama-se Work in Progress. E isso vem da teoria das restrições, da teoria das filas, que é um conceito que demora um pouco para as pessoas entenderem, mas é um conceito muito importante que o fluxo de um processo é inversamente proporcional à quantidade de itens em progresso desse processo. Vamos trazer para o português claro, né? Quanto menos coisas eu fizer ao mesmo tempo, mais rápido essas coisas vão sair. E aí o menos é mais na essência, né? Simplificando bem grosseiramente, tem modelagem estatística, modelagem matemática para provar isso, inclusive, chama Lei de Little, né? A Lei de Little, a teoria das filas, enfim. Mas um jeito fácil de pensar é no trânsito. Se você tem muito carro na estrada, ela vai ter engarrafamento, porque tem gente entrando na fila, tem gente saindo, trocando de fila. Exato. Então, assim, do trânsito é um ótimo exemplo. Quando baixaram a velocidade das marginais, identificou-se que a velocidade média dos carros era maior. Por quê? E aí isso é quase uma teoria dos fluidos, né? O negócio pode ir bem longe aqui, mas por que a velocidade média dos carros aumenta? Porque a tendência é que se eu tentar ir muito rápido, eu gerar um acidente, o freio para, ele é muito mais custoso para o processo do que um cara que fica andando a uma velocidade constante. Na média, isso é mais eficiente do que eu deixar todo mundo a 200 por hora, aí vai ter aquele Fiat 147 que não vai conseguir andar a 200 por hora, e aí alguém vai tentar passar esse cara, e esse cara vai começar a travar o cara que está vindo atrás. Então, esse conceito de quanto menos itens estiverem em progresso e mais gente estiver trabalhando para esse item ficar pronto mais rápido, mais fluxo o processo vai ter, eu acho que é a coisa que mais me deixou, me fez pensar nos últimos anos aí, e foi por isso que a gente fundou a Desk Flows, porque o que a gente faz? A gente faz uma modelagem de fila, onde eu limito a quantidade de itens por fila. E aí eu aviso, cara, isso aqui tá com item maior que a modelagem, seu SLA vai estourar. Entendeu? Se você não fizer nada, seu SLA vai estourar. Você tá com risco de SLA aqui. Você tá com risco de SLA porque o agente tal tá com mais chamado na mão dele, ele não vai dar conta de conseguir entregar o SLA que você programou para o seu processo, né? O padrão de processo, o padrão de tempo de resposta que você quis trabalhar com o seu cliente. Né? E uma pergunta aí bem técnica já, mas então você falou de priorização e falou da velocidade, da fluxo. Então quer dizer que eu sempre tenho que trabalhar nas tarefas mais rápidas para já tirar da frente, ou eventualmente uma tarefa demorada vai valer mais a pena? Qual que é o critério de priorização que você recomenda? O que é valor para o seu cliente? Sim. Isso é o que desempata. Isso varia muito de negócio para negócio, né, Milor? Então, assim, tem negócio que, cara, bumbo batendo, taskzinha pequenininha entregando, né?
Tem hora... Eu gosto sempre de levar pro dinheiro. Minha visão é sempre levar pro dinheiro. Cara, esse item, quanto dinheiro a gente perde se a gente não fizer esse item? Ou quanto dinheiro a gente tá deixando de ganhar se a gente não fizer esse item? Esse outro item, quanto dinheiro a gente perde quando a gente tá deixando de ganhar? Porque a escala é única. Valor é dinheiro, cara. Valor é... se eu não fizer isso aqui, todos os nossos clientes vão ficar muito putos e a gente vai aumentar a nossa taxa de churn, por exemplo. Cara, se aumentar meu churn, aumentar churn é pior do que não adquirir cliente. Então, o comercial, segura um pouco a onda, esteja alinhado de que a gente está priorizando desse jeito. Isso é uma coisa muito importante. Tanto a escala de priorização quanto a definição de feito, né, o definition of done, tem que ser iguais para a empresa inteira. Tem que ser muito claros para qualquer processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se a gente vai priorizar sempre por grana, não tem priorização por decibel, pelo cara que grita mais. É grana. Cara, claramente isso aqui é mais grana. E aí até a questão de, tipo, a gente pega muito isso em processo de atendimento quando a gente vai para o nível 3 e vai conversar com o desenvolvimento, o cara fala, mas esse cara é um cliente grande. Esse cara é um cliente pequeno, né? Cara, mas beleza, o impacto desse item no produto é só nesse cliente grande? É só nesse cara? Cara, mas esse cliente pequeno reclamou do negócio, que é um bug de que a gente está calculando um valor de pagamento errado. Qual que é o impacto desse produto? Isso impacta muita gente. Então, cara, o cliente grande vai ter que esperar. Não é só porque ele paga mais ou paga menos. Eu defendo muito não usar o tamanho do machado do cara na hora de priorizar, entendeu? Isso é um aspecto de eu identificar a urgência do meu item, não o impacto dele, entendeu? Putz, cara, e aí a gente defende uma priorização usando essas duas escalas, né? Urgência e impacto, para falar assim, cara, beleza, um relatório é um relatório para o cliente pequeno e para o cliente grande, certo? Cara, o relatório é o mesmo, mas o impacto de um relatório para o cliente pequeno, a urgência de um relatório para o cliente grande é muito maior do que para o cliente pequeno. Então você acaba priorizando esse item em vez do outro, né? Então ele entra na escala de urgência. Mas basicamente cara, o que é um item feito? Porque senão vira batata quente, né? E aí eu vi outro episódio lá que o Guilherme falou que é um negócio de, em vez de eu fazer a passagem de bastão, eu jogar por cima do muro, né? Eu achei genial. Eu também falei para ele que eu vou usar isso aí nas minhas coisas, porque, de fato, se você tem um sistema de jogar pedra por cima do muro, né? Então, tô com a pedrinha aqui, vou jogar a pedra para lá. Cara, do meu ponto de vista, a definition of done, né? A definição de feito é jogar por cima do muro. Joguei e acabou. Quando a gente tem a visão de passagem de bastão e eu tenho uma visão de fluxo geral, cara, beleza, eu passei o bastão aqui agora, mas o cara terminou a corrida lá? Eu tô vendo se o cara terminou a corrida lá. O terceiro cara, o quarto cara pegou o bastão e foi até o fim para ganhar a corrida. Então, você mudando a ótica e aí tirando essa visão de silos e colocando a empresa num fluxo de valor só, para mim é o que gera produtividade nessas equipes, né? Entender qual que é o papel do suporte, qual que é o papel do comercial, qual que é o papel do desenvolvimento e tudo mais. Tem uma... Nicolas, deixa eu uma dúvida. Eu não sei se é comum, mas assim, eu já vi muito empresa, quando você fala atendimento, eu penso também ao pessoal que está ali no telefone, às vezes, porque você falou de N3, né? Então, assim, tem o N1, N2, N3. Então, se puder explicar rapidinho depois essa escala, né, para o pessoal entender. Mas assim, o N1 eu entendo a pessoa que está ali no telefone, né? É comum empresas terceirizarem esse N1. Sim. Como que fica isso, essa parte da terceirização? Porque assim, você fala, é legal combinar o que é o dano, né? O que está feito. Como que faz isso se parte do atendimento não está dentro de casa? Porque assim, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, mas tem muita empresa aí que é exemplo de atendimento humanizado, né? Que o pessoal curte, não sei o quê, e que o atendimento é terceirizado, não está dentro da fintech, por dentro da startup, sabe? Uhum. Como que, assim, você já viu isso? O que dá Cara, pra fazer? Eu acho que a terceirização é um passo antes da automatização. Eu acho que é muito difícil você otimizar uma coisa que não está dentro de casa. Mas no momento, cara, realmente, pelo volume de atendimento que eu tenho, eu não consigo dar conta, mas o padrão está tão bem feito que eu consigo passar para alguém fazer.
E é aí que eu acho que mora o perigo, Fred. Dependendo do produto, dependendo do cliente, dependendo do negócio que a gente tem, a gente está mais aprendendo com o padrão do que definindo ele, entendeu? Então, assim, para negócios pequenos, eu não terceirizo nada dessas coisas. Eu não recomendo terceirizar nada, tá? Para negócio de volume muito grande, eventualmente é uma decisão econômica que faz sentido se o meu padrão estiver muito claro. Você consegue dar um parâmetro do que você considera pequeno, um volume alto, só para deixar mais claro para quem estava vendo? Tá. Cara, o que eu considero uma coisa pequena, tá? Até 20 postos de atendimento é uma coisa relativamente pequena, tá? Onde eu tenho muita interação interna do time para aprender como melhorar o meu padrão, enfim. De 50, vamos falar assim, até de 20 até, vamos falar, 50, 80 posições, a gente está falando de um time. É uma escala bem minha essa aí, tá? É uma escala média que eventualmente algumas partes do processo conseguem terceirizar. Cara, sei lá, 80, 100 para cima são operações gigantes, né? São operações muito grandes que, se a gente for considerar aspecto de agilidade, você nunca vai ter um time de 100 pessoas. Nunca um time vai resolver o problema de 100 pessoas. Você vai começar a clusterizar, você vai começar a regionalizar, você vai começar a tratar de uma maneira diferente, você vai começando a criar times menores dentro dessa estrutura aí. E aí a terceirização é uma ferramenta legal para quando você fala assim, cara, eu preciso crescer rápido agora e eu não tenho tempo de contratar gente. Eu não tenho vontade de contratar. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui. Putz, eu sou o Rock in Rio. Cara, tem que crescer meu atendimento agora porque meu bom de vender ingresso não tem jeito, né? Então, sendo bem até leviano, mas é como se fosse um cloud, entendeu? Tipo, cara, eu consigo escalar horizontalmente o negócio desde que eu sei que o padrão de arquitetura tá coerente, entendeu? Cara, ó, você vai me passar o handover assim, você vai usar a ferramenta desse jeito, você tem esse script, o playbook tá assim. Só que assim, se o cara chegou nesse nível de ter um playbook estruturado, ter um processo bem definido, ter controle, ter indicadores sobre esse processo, se o crescimento dele não for muito vertiginoso, não faz sentido ele terceirizar, entende? Então, é melhor ele tentar trazer gente para dentro e atendimento é cultura. Assim, cultura de atendimento, cultura de orientada a cliente é cultura, né? Então, cultura é muito difícil de terceirizar, né? Garantir cultura quando se terceiriza. Então, acho que só é aplicável para operações muito gigantescas e que tem pequenos processos ou pequenos pedaços que já estão tão maduros e tão suficientes que minha decisão não é se eu vou terceirizar ou se eu vou contratar dentro. É se eu vou terceirizar ou se vai virar um robô que vai fazer aquilo. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que faz sentido. Qualquer coisa que tem muito a ver com um negócio em si, então, putz, cara, ó, veio aqui o cara vem e começa a reclamar, aí tem aquela coisa de, como é que fala? De empresa de operadora, né? O cara liga, fala, tira da tomada, põe de novo. Putz, não resolveu. Aí ele passa para um outro time. Isso é legal para explicar nível de atendimento, né? Então, você até falou isso, né, Fred? Nível 1 esse cara que, o script dele é muito simples de atendimento, via de regra. Ele tá ali para responder dúvida, ele tá ali para eventualmente fazer uma venda mais simples, né? Para já fazer coisas mais simples. Esse cara geralmente é barato e o tempo de atendimento dele é baixo. Cara, tirou da tomada, colocou, não funcionou, eu vou passar para o nível 2, que é o cara que vai fazer uma análise de sinal, é o cara que vai trabalhar mais em cima da task, né? Não é mais só dúvida, é tarefa, né? Agora eu vou trabalhar uma coisa que eu tenho que fazer. Aí o cara ele vai demorar um pouco mais de tempo, ele geralmente é um cara mais caro, ele fala assim, cara, ó, realmente seu sinal tá ruim aqui, gastei meia hora fazendo teste de sinal, vou ter que mandar um técnico na sua casa. Se eu mando o técnico na sua casa, é o nível 3, e aí o custo já foi lá para as cucuias, eu tenho que manter o padrão desse cara. Via de regra, nesse caso de operador, o cara até troca, se for um problema de modem, ele já troca porque é mais barato do que ele consertar e tal. Ele já troca, e esse é o nível 3, que é o nível que está mais próximo da entrega técnica, né, do produto do cara. Não é só uma análise de cenário ou qualquer coisa assim. Então, via de regra, os 3 níveis são definidos dessa maneira, né? E aí, por que existem os níveis? Porque eu consigo começar a ter um controle maior de custo da operação de atendimento, né? O que é um controle maior de custo? Cara, um cara de nível 3, via de regra, ele deve ganhar 3, 4 vezes mais que um cara de nível 1. Se eu fizer todo mundo fazer tudo, eu não tenho eficiência de custo.
né? Então eu não consigo dimensionar o tamanho certo dos meus níveis, né? E numa equipe pequena, esses níveis eles ficam bem difusos, assim, né? Eles ficam tem muita congruência ali, tem muita coisa que é muito próxima uma da outra. Mas o que tem que ficar claro é o papel. Cara, agora eu tô fazendo papel de nível 1. Então eu tô aqui comendo triagem de ticket, fazendo as coisas aqui, fazendo front de atendimento no chat e tal. Cara, me engargalei aqui. Alguém do nível 2 consegue vir aqui dar um help porque o gargalo ficou aqui agora? E aí os caras trabalham nisso. Da mesma maneira, ao contrário, né? Ó, meu, nível 1 não tá chegando nada aqui, mas, pô, nível 2 tem 2 tarefas ali que alguém precisa conseguir exportar e analisar um dado ali que o cliente não está conseguindo e dar uma resposta para ele. Então, essa dinâmica de trabalho, na Deskforce a gente defende que essa dinâmica ela tem que ser menos funcional, né, e mais em função do contexto, mais contextual. Então, menos eu sou um cara de N1, se não tiver nada eu cruzo o braço, né, e mais, cara, eu não sou N1, mas onde tem gargalo para eu trabalhar aqui e que eu consigo trabalhar, né? Ou tem algum cara que conseguiria trabalhar no gargalo, mas ele está fazendo uma coisa que eu consigo fazer, e a gente trabalha isso também tem muito na agilidade, né? Cara, como que a gente entrega valor junto, né? Cara, você tá fazendo um negócio que eu posso fazer, mas ajuda o fulano lá que ele não tá fazendo pra gente conseguir dar andamento e dar fluxo nesse atendimento aqui. Omar, tem uma situação em que... Peraí, rapidão. Que eu tomei uma decisão intuitiva, que é o seguinte: tinha uma fila de, sei lá, uns 2.000 chamados abertos na equipe que eu estava gerenciando, e o pessoal ficou batendo muito na tecla de que, mas eu não sei como priorizar. Eu falei, olha, com 2.000, prioriza pelos mais antigos, que provavelmente é o pessoal que está mais incomodado, e, boa, vai limpando depois. A única coisa é, você vai ver um dia, tem 2.000, você conseguiu responder 30. No dia seguinte, você vê, se tiver menos que 2.000, é porque você evoluiu naquilo. Se tiver mais que 2.000, quer dizer que entrou mais tickets do que você foi capaz de responder, então vai ter que aumentar a velocidade do atendimento. Sim. E essa priorização intuitiva de pega o mais antigo e já bota para frente, a própria ideia de fila, né? Se você chega primeiro na fila, você sai primeiro. Ela tem algum sentido, ou eu cometi algum erro crasso aí de ter pensado de forma intuitiva e cientificamente ter uma solução melhor? Como que você enxerga essa situação? Eu acho que o mecanismo de triagem é bem nessa linha. O mecanismo de, cara, vou analisar uma lista, pega do mais antigo para o mais novo, e garanto que esses caras vão ter o direcionamento correto. O que poderia ter sido um pouco mais refinado é talvez você criar algum critério de priorização de impacto no negócio. Tá. Cara, isso aqui é só uma dúvida. Eu responderia muito rápido, mas vamos colocá-la numa fila de dúvidas. E aí depois a gente vai trabalhar a fila de dúvida porque ela tem prioridade menor do que, por exemplo, um bug no sistema ou um erro de segurança, por exemplo. Certo? Então, assim, no processo de triagem, de análise de contexto, de atendimento, quanto mais rápido você souber o tamanho da bronca, melhor. Por isso você tem que pegar do mais antigo para o mais novo. Uhum. Tá? A partir do momento que você sabe o tamanho da bronca, você começa a priorizar as filas. Uhum. Cara, ó, isso aqui é coisa que, erro de segurança. Tem 3 aqui. Cara, se a gente não resolver os 3 erros de segurança, não adianta eu responder as 997 dúvidas. Porque, do ponto de vista de entrega de valor, o erro de segurança tem muito mais prioridade do que uma dúvida de resetar a senha. Tá? Dando um exemplo bem simplista aqui. Mas, assim, você tá correto no ponto de vista de triagem, cara, para eu analisar o contexto, eu tenho que saber o contexto das coisas. Né? E aí, dado o contexto, eu direciono para a fila. Eu não resolvo os caras na mesma ordem que eu analiso. Acho que esse que é um gatilho de produtividade e atendimento legal. Nunca resolve na ordem que você analisa, cara. Analisa na ordem que chega, e aí depois você fala assim, cara, agora essa fila aqui, a gente tinha uma fila lá no nosso processo que a gente chamava de Fast Pass, que era a fila do fura-fila da Disney, né? Chegou aqui, cara, eu vou resolver essa fila não pode ter nenhum item. Se tiver um item, para todo mundo, porque é o telefone do Batman, é a sirene, é o caos, entendeu? É um erro de arquitetura, um erro de infraestrutura, um erro de segurança muito sério, o cliente não consegue logar. Cara, e aí assim,
problema é quando você tem 1.000 chamados, 10.000 chamados, um monte de chamado na triagem que você não viu ainda, e se acostuma a ter estoque ali, né? É que você não consegue analisar todos os contextos, entendeu? Então, nesse caso, vamos fazer uma força-tarefa, quantas pessoas tem, vamos correr para fazer a análise de contexto, e aí, putz, vamos falar, quais filas a gente vai colocar? Cara, fila de coisa besta. O que é coisa besta? É isso. Tem uma fila aqui de coisas que vai demandar tempo. Por exemplo, vai ser coisas que o touch time é longo, né? Putz, eu vou ter que gastar muito tempo para fazer. Que aí você empacota essas coisas e esse negócio vira um projeto, eventualmente, entendeu? E tem coisas que podem ser muito críticas que se você não triar a fila rápido, você não vai ver que aquele negócio é crítico, entendeu? E aí esse cara pode ser o último item da sua fila, mas pode estar travando o trabalho de todo mundo em cima. Tá. Deixa eu só reinterpretar com as minhas palavras, né? Porque acho que só para ver se eu peguei aí, eventualmente isso pode ajudar as pessoas que estão vendo a gente também. Então, o que você está falando é não simplesmente tratar como a mesma coisa você olhar o ticket e você responder. Você está falando de ter dois momentos. Para olhar, vai vendo o mais antigo primeiro, aí você vai classificando, aí pode ser prioridade, média, alta e baixa. Aí olhou todo mundo, beleza, aí você vai começar a responder. Então faz um filtro pelos de prioridade alta. Aí responde o mais antigo de prioridade alta. Limpou os de prioridade alta, vai para média. Interpretei, certo? É isso aí. Tem alguns truquezinhos que dá para trabalhar com isso. Por exemplo, eventualmente você tem alguém no time que é mais júnior. O cara não vai conseguir resolver os problemas de prioridade alta. Tá. Então você já paraleliza. Você vai tratar a média, a gente que é mais experiente vai tratar a alta, e vocês vão tratar a média e, enfim, e aí vocês vão acompanhando a redução dessas filas, tá? Outra coisa importante é o seguinte, eventualmente vão ter clientes, né, vão ter casos que, por exemplo, eu vendo um suporte premium, tá? Meu suporte padrão responde 8 horas, mas se você pagar R$29,90, sei lá, um valor X, eu te respondo em 2 horas, tá? O que vai acontecer? Na lista de triagem, a sua ferramenta tem que conseguir colocar esse ticket que chegou desse cara de 2 horas na frente de todos os outros. Tá. Entendeu? Então, e aí você não tem. Não seja um premium, né? Exato. O premium ele vem atrás. Se você ordenar sempre todas as visões pelo SLA, né, pelo padrão de atendimento que você está colocando, você sempre garante que você está tratando o mais importante. E essa é a regra de ouro. Tá. A regra de ouro é o agente de atendimento não pode escolher a guerra que ele quer lutar. Ele tem que lutar a guerra mais importante. E se você tem um processo padronizado com um SLA ou um SLO definido, a mais importante é o SLA que vai estourar primeiro. Porque você tem que dar esse atendimento. SLA, só para quem não conhece o termo, né, do inglês Service Level Agreement, então qual que é o tempo em que você tem que resolver aquele chamado, não é isso? Isso. É basicamente assim, né? Você pode definir um tempo que você vai dar a primeira resposta, um tempo de solução, isso varia de negócio para negócio. Tem duas coisas importantes sobre o SLA, que eu pego muito nos meus contatos aí. Primeiro, mas SLA, eu não consigo atender o chamado em menos de 24 horas. E aí eu falo para o cliente assim, o problema é seu. O que o seu cliente está esperando? O seu cliente quer que você atenda o chamado em menos de 24 horas? Úteis. Ele quer. Eu falei, então o problema é seu. Então problema... bota no contrato, né? Exato. E aí vem o segundo ponto que você falou legal. O SLA, o A do agreement é de contrato. Eu tenho clientes. De acordo. Você está me prometendo que vai fazer isso, escreve aí no papel que é isso que você vai fazer. O que a gente pega muito cliente que não tem SLA mesmo, na essência, né? O cara não tem acordado com o cliente que ele vai responder em X tempo. O ponto é que SLA é a melhor métrica de efetividade de processo de atendimento que existe. E aí, muito cliente mede tempo médio, por exemplo. Meu tempo médio para atender é 2 horas. Falei, cara, se o seu tempo médio está em 2 horas e você está atingindo 2 horas, metade dos seus clientes não estão sendo atendidos no seu tempo. Porque por definição vai ter gente que está muito... Exato, entendeu? E por definição, se for a mediana é pior ainda, né? Com certeza é metade da amostra. Mas se sua média for 2, cara, é muito mais fácil você falar assim, cara, quantas vezes eu falhei no que eu prometi? E essa é a mecânica da SLA, tão simples quanto isso. Mas eu não tenho isso em contrato. Existe o conceito de SLO,
que é Service Level Objective, que é o objetivo de nível de serviço. Que é, cara, e isso é muito usado em infraestrutura, por exemplo, o Google lá tem o SLA dele, e ele trabalha internamente, a métrica dele não é SLA, é SLO, é uma coisa mais difícil de atingir que o próprio SLA, tá? Então, assim, margem, né? Ele bota uma margem de segurança que, se ele estourar SLA, ele vai ter que pagar multa de contrato, entendeu? O SLO, então, o SLO você fica incomodado, mas menos mal. Né? Você consegue manobrar ali e tal. Então, acho que tem muito... Tem essas duas coisas. Se você não trabalha com SLA ainda, entender a importância de trabalhar com SLA é importantíssimo. Porque é a melhor métrica de efetividade de processo que você pode ter, cara. Uhum. E aí os caras falam... E aí tem um problema de vaidade nesse troço, que é... O cara não mede porque ele sabe que vai estar ruim. Aí eu falo assim, cara, se você não mede porque você sabe que vai estar ruim, quando que você vai melhorar, cara? Se você não medir, você não melhora, entendeu? O cara que não quer ir no médico porque não quer descobrir que tá doente. Exato, não, quem não quer, os que os olhos não veem, o coração não sente, aquelas coisas, mas enfim. O bolso sente, né? O bolso vai sentir, o cliente sente, entendeu? Então, assim, tem um padrão de atendimento, galera. Se a gente não atender o primeiro chamado, a primeira resposta em 4 horas, nosso cliente vai ficar muito, muito mal atendido. Se a gente não resolver chamados de criticidade alta em tanto tempo, nosso cliente vai ficar muito mal. Se a gente não resolver qualquer coisa em tanto tempo, cara, instrumentaliza esse troço, começa a medir, e aí você vai começar a ter plano de ação. Aí você vai começar, para esses caras aqui, o SLA desses caras, e aí vai acontecer isso, geralmente acontece isso. Esses caras aqui, por exemplo, que eu preciso de outro time, eu tô estourando SLA muito mais do que o resto, porque o resto tá dentro de casa. E aí outro time pode ser vendas, pode ser customer service, pode ser desenvolvimento, pode ser qualquer outro time. Interno, né? Logística. Então, cara, quando chega nesse nível, meu SLA tá muito ruim. Você chegar e reclamar do amiguinho que ele não entrega o negócio no prazo é uma coisa. Você chegar falando, cara, a gente entendeu com os nossos clientes que o padrão que a gente quer é responder esse negócio em tanto tempo, e a gente não tá conseguindo porque o nosso processo com vocês não tá azeitado. Vamos alinhar nossa passagem de bastão, vamos alinhar melhor nosso contexto aqui juntos e vamos ter uma definição clara do que é prioridade para todo mundo. No aspecto de colaboração, né? Não Exato. Vamos resolver junto isso daqui. Não é finger point, né? É tipo assim, cara, ó, isso é um problema, não é para mim, não é para você, é para nosso cliente. Entendeu? É o cara que paga as nossas contas, é o cara que põe dinheiro no nosso bolso, é o nosso patrão de verdade. Então, cara, o nosso patrão de verdade não tá sendo bem atendido porque, a gente não tá nessa fase do processo aqui entregando o tempo que a gente esperaria, entendeu? Uhum. Cara, bacana demais, assim, eu definitivamente aprendi muito aqui e já vou aplicar esse conhecimento tanto no GPS de gestão quanto em clientes, agradeço bastante, e, da minha parte eu estou mais do que satisfeito aí, agradeço demais pelo seu tempo. Você tem algum ponto, Fred? Não, cara, só agradecer mesmo, Marco, pelo seu tempo aí, uma aula, espero contar com você de novo em futuros episódios aí para continuar esse papo, cara. Foi bem legal. Vamos lá, e aproveita aí, cara, além das palavras finais, alguma dica que você tiver, alguma coisa, faz o seu jabá aí. Fala do site, fala do seu produto, cara, você tem todo o espaço do mundo aí que você agregou muito valor, tá mais do que no direito, rede social, enfim. Legal. Bom, para quem quiser entender um pouco mais do que a gente tem trabalhado, acessar lá deskflows.com, né, que é o nosso site, Deskflows, de Desk e Flows, põe na descrição aqui, né, aquela coisa toda. Para quem quiser me acompanhar, né, além desse trabalho com a Deskflows, eu tenho um papel bem ativo aqui no ecossistema de empreendedorismo de startups, sou mentor aqui, enfim, quem quiser acompanhar um pouco do que eu faço, meu Twitter é @omarfb, estou reativando meu Twitter agora, então tem pouca coisa, mas tenho acompanhado, se quiser me encontrar por lá. Tem meu LinkedIn também, Omar Ferroni Branquinho. E é isso, cara. Obrigado aí pelo espaço. Espero poder contribuir mais aí e levar conteúdo de qualidade para o pessoal. E estou à disposição aí no LinkedIn, no Twitter e aí também pelos canais da própria Deskflows, no Facebook, Twitter, LinkedIn também. Excelente. Bom, então reforça aí o agradecimento. Espero que o pessoal tenha gostado. Então, curtiu?
dá um like aqui embaixo, inscreve no canal, que a gente vai sempre fazer o máximo para trazer convidados de altíssimo nível, assim como foi com o Omar. E tendo alguma dúvida, manda nos comentários que a gente encaminha para o Omar. Tendo alguma sugestão, algum feedback, vai ser sempre muito bem-vindo. Então, é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente.